bom trabalho. Inspiração, não? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Acho que a chuva espantou um pouco o pessoal, né? Não tem problema. Pior para vocês, vocês ficaram aqui, vocês vão ter que ouvir. Pronto, Márcio. Já conseguiu arrumar? Vamos lá. No mês passado, a palestra foi sobre o aniversário, né? Daqui do centro, 91 anos. No mês retrasado, eu falei sobre os precursores das ideias cristã e ideia espírita. Falei de Sócrates e Platão e de pensamentos que vieram muito antes do cristianismo e muito antes do espiritismo. Continuando com esse estudo, vamos dizer assim, né? Porque as ideias de Sócrates e Platão introduziram o cristianismo, mas as ideias cristãs também fazem parte do espiritismo. Só que um pouco antes do espiritismo, outros pensadores trouxeram novas ideias. E é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar dos iluministas ou do iluminismo. Eu fiz essa palestra no Mensageiros, semana passada, retrasada, se não me engano. Daí uma pessoa falou para mim: nossa, se eu tivesse tido uma professora de história igual você, eu tinha aprendido. Claro que eu vou falar um pouco de história, mas tudo tem a ver com o espiritismo. Tá bom? Então vamos lá. O iluminismo, né, ou seja, uma época em que se queria iluminar as trevas, porque na verdade a humanidade tem vivido desde a época de Sócrates, de Platão, mesmo antes de Cristo e depois de Cristo, né? Atualmente muito mais, né? Vivido momentos em que o materialismo cria no ser humano, né? Traz tormentos para o ser humano que são muito inquietantes, né? É aquela ganância, aquela ansiedade por ter, né? O materialismo faz isso. E aí o ser humano se sente cada vez mais angustiado. E aí ele precisa de esclarecimentos para que ele possa encontrar o caminho. Em 1857, nós sabemos que a doutrina espírita trouxe para a humanidade um oceano de luzes, né? Para fazer o quê? Para esclarecer este mesmo homem atormentado, né? Trazer esclarecimentos e levar esse homem ao aprimoramento do seu próprio eu, a conhecer a si mesmo, que foi o que Sócrates disse, né? Então, o Espiritismo trouxe em 1857 esses esclarecimentos sobre temas que, se nós formos discutir hoje, parecem atuais, mas que foram apresentados há quase 200 anos atrás. Mas, antes do Espiritismo, que foi em 1857, né? Lá no final do século XVII, surgiu uma forma de pensamento entre os pensadores da época, entre os filósofos da época, que tinha o propósito de trazer para as pessoas, de iluminar o pensamento das pessoas, para tirar a sociedade das trevas em que ela se encontrava. Uma sociedade que só tinha como resposta, como esclarecimento para as suas angústias, a religião, ou Deus, como resposta para todos os acontecimentos. E aí, nessa época, lá no século XVII, surgiu então um movimento que ficou conhecido como Iluminismo, que começou em 1685, lá na Europa, mais especificamente na França. Começou lá em 1685, mas o seu auge mesmo foi no século XVIII, em 1780. A questão de século é sempre um a mais, né? 1700, século XVIII, 1800, século XIX, é sempre um a mais. Então, lá no século XVIII, mais especificamente, perto de 1780, o iluminismo começa a criar sua força. E o que é o iluminismo? É um movimento religioso? Não. O iluminismo era um movimento cultural, filosófico e intelectual. A
aconteceu no século XVIII e por causa deste movimento, o século XVIII foi chamado de século das luzes, porque queria trazer mais luz ao conhecimento, para que as pessoas pudessem se libertar daquela prisão em que muitos queriam manter. Então, o que os iluministas faziam? Eles tinham 3 conceitos, 3 pilares fundamentais. O primeiro, eles defendiam o uso da razão como sendo o principal meio para a pessoa atingir o conhecimento e, a partir desse conhecimento, ter mais liberdade. Então, qual era o primeiro pilar? O uso da razão para atingir o conhecimento. Segundo, eles combatiam o absolutismo, o poder da igreja e os dogmas religiosos. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente para entender melhor o que é isso daí. Esse era o segundo pilar do iluminismo. E o terceiro é que eles promoviam as ideias de ciência ou da ciência, né? A igualdade jurídica, a liberdade individual e o liberalismo econômico. Então, quais eram os 3 pilares? Primeiro, do iluminismo, né? Uso da razão, combater o poder absoluto da igreja, de quem fosse, e promover as ideias da ciência e de ter o conhecimento por si mesmo, o conhecimento mais seguro. Eu li um livro do Eduardo Lourenço, acho que ele já fez palestra aqui, ele é lá do Mensageiros. O livro chama O Ser Consciencial. Nos 3 primeiros capítulos também fala de iluminismo. E sobre os iluministas, o Eduardo diz o seguinte, olha, para os filósofos iluministas, o homem era naturalmente bom. Isso é uma verdade. Alguém nasce mal? Não. Todo mundo nasce bom, certo? Então, para os iluministas, o homem era naturalmente bom, mas com o passar do tempo, ele ia sendo corrompido pela sociedade. Então, os iluministas acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa e se todos tivessem direitos iguais, a felicidade seria alcançada por todos. Era isso que os iluministas queriam. Eles queriam que todos tivessem os mesmos direitos, que todos, pelo uso da razão, atingindo o conhecimento e a liberdade, combatendo dogmas religiosos, poder absoluto, e promovendo o uso da ciência, da liberdade, né? Então eles conseguiram que todos tivessem uma sociedade justa e direitos iguais. Era isso que os iluministas queriam. Muitos foram os iluministas: Voltaire, Montesquieu, Locke, Rousseau, Descartes, Kant. O René Descartes, na verdade, ele não foi um iluminista. O René Descartes, na verdade, ele foi um dos precursores do iluminismo. Por que precursor do iluminismo? Porque alguns pensadores foram pavimentando esse caminho para se chegar nesse momento do movimento iluminista e também da doutrina espírita. Então eles foram pavimentando, porque como nós já aprendemos na doutrina espírita, a doutrina diz assim: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. A gente precisa se habituar a ela aos poucos, porque senão ela vai nos deslumbrar, nos cegar. É como se nós estivéssemos num quarto escuro, e aí alguém acende a luz rápido, a gente enxerga? Não. A mesma coisa é a verdade. Por isso que Deus faz assim. Ele vai mandando missionários que vão trazendo ideias, e essas ideias vão amadurecendo até chegar no momento em que a humanidade está realmente em condições de entender a revelação de Deus. Então, mesmo antes do Espiritismo, o Iluminismo trouxe algumas ideias. E antes do Iluminismo, 2 filósofos e pensadores se destacaram com essas ideias. Esses 2 foram Francis Bacon e René Descartes. Eles se destacaram. E por que se destacaram? Eles foram influenciadores de Allan Kardec. E aí vocês vão entender por quê. Francis Bacon, na verdade, ele é considerado o pai da ciência moderna.
Até hoje, muitos dos experimentos de Bacon são usados na ciência moderna. Por que ele é considerado o pai da ciência moderna? Porque ele criou um método de investigação que foi baseado na observação repetida. Então, ele observava repetidamente os fenômenos naturais. Esse método se chama método indutivo empírico, que a gente vai entender no decorrer da palestra. O Francis Bacon é o dono da frase conhecimento é poder. E o que os iluministas buscavam? Primeiro, alicerce, o uso da razão para você adquirir o conhecimento e a partir daí a liberdade. E o Bacon falava, conhecimento é poder. E é realmente, certo? E o René Descartes, ele era o precursor do iluminismo, porque ele foi considerado o fundador da filosofia moderna. Mesmo antes de muitos filósofos trazerem pensamentos que hoje são pensamentos modernos, o Descartes já falava na época. Então, na sua obra Discurso do Método, ele apresentou o racionalismo, ou seja, o uso da razão. E apresentou também o método, a dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? É você questionar tudo para chegar a uma verdade segura. Sabe igual criança que fica a gente? O que é isso? Por quê? E fica perguntando, até ele chegar num ponto que convença. Esse era o método de Descartes, ou seja, questionar tudo para você chegar a uma verdade segura. Que era o que Sócrates também fazia com a maiútica. Ele reunia os seus discípulos lá e ficava questionando. Ele ficava conversando e perguntando. Então ele ensinava por perguntas e respostas. E o Descartes é o dono da frase, penso, logo existo. Certo? Que nós sabemos, né? Todo mundo fala essa frase. Então, só para a gente entender, o iluminismo foi um movimento que veio iluminar o conhecimento das pessoas, tirar a sociedade da obscuridade, ok? Então vamos entender os 3 pilares do iluminismo. E o que esses pilares têm a ver com o espiritismo? Vamos entender isso daí. Então o primeiro é o uso da razão. Então, os iluministas defendem o uso da razão como o principal meio para atingir o conhecimento e a liberdade. O que isso tem a ver com o Espiritismo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, apresenta esse uso da razão, um alicerce da nossa doutrina, usar a razão. Então, apresenta aí, explicando a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Usar a razão para você poder ter fé, certo? No item 6, esse capítulo fala quase todo sobre o tipo de fé, mas no item 6 vem trazendo a fé religiosa. Então coloca assim, ó, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, certo? Só que o Espiritismo coloca esse tipo de fé como sendo uma fé cega, ou seja, a fé que aceita sem verificação, aceita qualquer coisa sem verificação, tanto que é verdadeiro como que é falso. E essa fé cega, ela se choca com a evidência e com a razão. Por que o Espiritismo diz que essa fé é cega? Porque a fé que tem por base a verdade não tem a luz, não se importa de mostrar tudo. E nós sabemos que muita coisa, inclusive nos evangelhos, estão escondidas que a gente nem sabe. Então, o que não tem medo da luz não fica na obscuridade. Essa é uma fé que não tem medo de mostrar em tudo que acredita. E aí chega lá no item 7 que fala: a fé precisa de uma base. E essa base tem que ser a inteligência perfeita daquilo que a gente quer crer. Então você precisa usar a sua razão para você entender o que estão colocando para você acreditar. E continua colocando: para crer não basta ver, é preciso compreender.
Isso é que o Espiritismo chama de fé raciocinada. Porque a fé raciocinada se apoia em fatos e na lógica. E aí nada fica escondido, nada fica obscuro. Essa fé, por consequência, se torna uma fé inabalável. Porque a fé inabalável é aquela que pode encarar face a face a razão, em qualquer época. E encarar face a face a razão é o mesmo que compreender. É a mesma coisa. Então, esse primeiro pilar do iluminismo, que é o uso da razão, também é um alicerce do Espiritismo. Usar a razão para compreender aquilo em que você vai crer. Esse é um dos primeiros conceitos. O segundo é sobre o poder absoluto. Os iluministas combatiam o absolutismo, combatiam o poder da igreja e os dogmas religiosos. Ah, mas o que é absolutismo? Não sei se tem professor de história aqui, né? Vamos entender, e aí vocês vão compreender direitinho o que uma coisa tem essa. Nossa, aí a gente entende porque era assim. Então, o que era o absolutismo lá no século XVII, século XVI? Era um sistema político que era caracterizado pela concentração total do poder nas mãos do monarca, ou do rei ou da rainha. Então, quem é que tinha poder? Era o rei ou a rainha. Eles tinham poder sobre tudo. Sobre o dinheiro, sobre a vida das pessoas, sobre quem morria, quem vivia, o que ia plantar, o que ia colher. Eles tinham todo o poder. Então, isso era o absolutismo. O rei e a rainha tinham poder. E aí vinha o poder da igreja. Como a igreja tinha poder, a igreja legitimava o poder da monarquia, dizendo que o rei ou a rainha eram representantes de Deus. Por isso tinha que obedecê-los. E aí, em contrapartida, o rei ou a rainha davam proteção para a igreja e consolidavam também o poder da igreja. Era aquela coisa assim de uma mão lava a outra. A gente ajuda vocês e vocês falam que a gente é enviado de Deus, e aí um ajuda o outro. Era assim. E aí eles mandavam todo mundo, né, e faziam as barbaridades da época. Inclusive, a Inquisição queimando pessoas. Né? E como que a igreja conseguiu impor esse poder, né, para as pessoas? Através dos dogmas. O que é um dogma? É um princípio, né, fundamental, né, é um princípio indiscutível, seja de uma filosofia ou de uma doutrina religiosa, é algo inquestionável, que você não pode duvidar porque é colocado para os seus seguidores como verdade absoluta. Isso ainda existe hoje? Existe. Quando uma religião fala assim para o seu seguidor, não, você não pode cortar o cabelo porque Deus mandou e não pode cortar o cabelo, ou você não pode usar calça, a mulher tem que usar saia. Então isso daí é um dogma. É um princípio colocado como verdade absoluta e você tem que obedecer. E era o que acontecia naquela época. Mas, junto com o iluminismo, o Espiritismo também colocou. E Allan Kardec, ele se posicionou, com as revelações espíritas, ele posicionou o antidogmatismo da doutrina espírita. Então, quando Kardec colocou lá na Revista Espírita, em 1867, quando ele colocou assim, o Espiritismo não disse ainda a sua última palavra. Ele está muito longe disto. Muitas das descobertas serão fruto de observações ulteriores, observações que virão depois. Quer dizer, se Kardec colocou isso na Revista Espírita, era mesmo que ele estivesse falando assim, olha, o Espiritismo não falou tudo ainda. Tudo que a gente falou até agora não é absoluto. Não é definitivo. Muitas observações, muitas outras revelações viram depois. Diferente das igrejas que falam, não, isso é a verdade absoluta e nada muda. Isso não muda. Então, essa era a posição do Espiritismo, antidogmática, certo? E segundo o Eduardo Lourenço, também no seu livro, ele coloca assim que, nesse contexto aí do século das luzes, principalmente lá na França, onde o iluminismo teve mais força intelectual, aí vai ser elaborado o Espiritismo.
iluminista? Allan Kardec. Então Allan Kardec também era iluminista? Era. Também era um iluminista. Mas nós vamos falar isso depois. Esse foi o segundo conceito. O terceiro pilar do iluminismo é a igualdade e liberdade. Os iluministas promoviam as ideias de ciência, as ideias de igualdade, de liberdade. Isso também é um pilar do Espiritismo? Sim, também é um pilar do Espiritismo. Durante toda a codificação, Kardec deixou clara a sua posição científica. Ele sempre colocou a sua posição científica quando ele estava observando os fenômenos espirituais. E aí ele deixou bem claro também o tríplice aspecto da doutrina, que a doutrina era baseada na ciência, na filosofia e na religião. Então não era só na religião e falando coisa que era para acreditar sem questionar, porque ele também questionava, né? E o Livro dos Espíritos, em relação à igualdade e liberdade, traz lá no seu capítulo 9 e no capítulo 10, que fala sobre as leis naturais de Deus, que eu já fiz uma palestra aqui, né, que eu falei sobre as 10 leis naturais de Deus. No capítulo 9 fala sobre a lei de igualdade, no capítulo 10 sobre a lei de igualdade. Daí vem duas perguntas interessantes lá no Livro dos Espíritos. A pergunta 803 pergunta assim: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta é assim, curta e grossa. É só essa resposta. Diz assim: sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. É diferente para alguém? Só porque você é mais bonitinho, essa lei você não precisa. Não tem isso. Todos nasceram iguais e todos têm o mesmo fim. E as minhas leis são para todos. E aí Kardec faz uma pergunta sobre a desigualdade, porque a desigualdade existe. Então ele pergunta assim: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Aí eu acho que os espíritos deram um croque na cabeça de Kardec. Aí eles falaram assim: não, ela é obra do homem e não de Deus. Não foi Deus que criou a desigualdade. Quem criou a desigualdade foi o próprio homem. Deus criou todos iguais. E aí tem uma explicação grande, só que eu dei uma resumidinha. Porque toda a desigualdade, ela só existe por causa do orgulho e do egoísmo que nós temos. E aí eles dizem assim: essa desigualdade desaparecerá quando desaparecer o orgulho e o egoísmo. E aí eles falam uma coisa lá que casa direitinho com o iluminismo. Fala assim, o espírito é mais ou menos puro. Quando fala que o espírito é mais ou menos puro, está querendo dizer o quê? Que o homem nasce bom. Por que mais ou menos puro? Porque ele traz as suas tendências de outras vidas, que ele vem para arrumar, para se melhorar. Então ele nasce mais ou menos bom. E isso não depende da sua posição social. Então, um espírito bom pode nascer numa casa paupérrima ou numa casa riquíssima. E o espírito mau pode nascer numa casa paupérrima e numa casa riquíssima. Então, o espírito ser mais ou menos bom não depende da sua posição social, que foi o que os iluministas falaram. O homem nasce bom, mas ele é corrompido pelo quê? Pela sua posição social. A partir do momento que ele vai tendo posições sociais, ele vai se corrompendo, porque ele se perde espiritualmente. Certo? Então esses são os 3 pilares do iluminismo que casam com os alicerces da doutrina espírita. E aí eu disse que Kardec era iluminista. Então vamos entender o Kardec iluminista. Vamos lá. Primeiro então vamos entender o senhor Hipólite Leon Denizar Rivail. Esse é o nome de Kardec, né? Hipólite Leon Denizar Rivail. Ele nasceu em 1804, muito depois, 1800. Mas ele foi criado nesse ambiente pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi em 1789. O auge do iluminismo foi em 1780. Revolução Francesa,
1789. O senhor Hipólito de Rivail nasceu em 1804. Aí ele foi criado nesse ambiente iluminista. Então ele valorizava a educação, a liberdade de pensamento, a democratização do saber, do aprender. Tanto que ele perdeu seu emprego como professor na escola de padres, né? E aí ele ficou desempregado. Nesse sentido, então, Kardec foi, ou seja, o senhor Hipólito de Rivail foi profundamente influenciado pelo iluminismo francês, lá no século XIX, né? Em 1800. Talvez, por isso mesmo, ele se tornou, então, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Por quê? Os filósofos foram pavimentando o caminho. Lembra que eu falei no começo? Aí chegou um momento em que a terceira revelação estava pronta para ser colocada, porque a sociedade já estava conhecendo as ideias. Então Deus vai revelando aos poucos até chegar o momento da revelação final. Então Kardec era de uma formação intelectual moldada pelos pilares iluministas. E nesse sentido, ele aplicou o método científico experimental, ou seja, uma observação racional. Quem é que começou com isso? Alguém lembra? Francis Bacon. Ele lá antes do iluminismo, né? Francis Bacon, o pai da ciência moderna, que Kardec usava para verificar, para observar os fenômenos, para investigar os fenômenos mediúnicos. E aí, para fazer isso, ele criou um sistema que tentava unir ciência com espiritualidade. De que forma ele usava a ciência, então? Ele utilizou a experimentação indutiva, ou seja, o método indutivo de Francis Bacon. O que é o método indutivo? É muito simples. É uma observação repetida dos casos para você poder formular leis ou teorias. Então não dá para você ver só uma vez. Você tem que ficar observando várias vezes o mesmo tipo de acontecimento para você poder chegar numa verdade segura. E aí você vai identificar os padrões de forma empírica. O que é empírico é na prática, não só na teoria, mas também na prática, certo? É como se uma pessoa falasse assim para você: olha, tá aqui a receita do bolo. Ah, que legal, vou copiar. Aí você copia. Se você não fizer o bolo, você aprende a fazer? Não, tem que fazer na prática. Isso é a experiência empírica, é a experiência na prática. Fazer a experiência na prática. Então, foi isso que Kardec fez, para poder observar os fenômenos mediúnicos. E aí ele aliou essa experimentação indutiva lá no Francis Bacon, diante do iluminismo, a espiritualidade. E o que ele fazia na espiritualidade? Ele rejeitava a fé cega, que era um dos pilares do iluminismo e do espiritismo, ou seja, usar a razão. Então, rejeitar a fé cega é defender a razão e a lógica para investigar os fenômenos espirituais. Então, foi assim que Kardec fez. Por isso que ele foi extremamente influenciado pelos precursores do iluminismo e pelo iluminismo em si. Mas, eu quero falar de um outro iluminista, um mais recente, que é Immanuel Kant. O Immanuel Kant trouxe umas ideias assim, muito fortes, muito parecidas com as ideias espíritas. Bom, Immanuel Kant foi um filósofo alemão, muito influente no iluminismo moderno. Ele fundou, primeiro, o idealismo transcendental e o criticismo. Essas duas filosofias, dentro do campo filosófico, uniam as ideias de racionalismo e de empirismo. Como eu já falei para vocês, o que é o empirismo? É que toda ideia precisa de uma experiência sensorial ou de uma experiência prática. Ou seja, ninguém nasce sabendo. Todos nós nascemos com inteligência, mas nós nascemos sabendo? Não. A criança já nasce sabendo andar? Falar? Não. Nós temos que aprender na prática. Isso é o empirismo. Certo? Então, o que o Kant fazia? Ele unia o racionalismo com o empirismo. Ou seja, usar a razão e aprender na prática. Ok? Que é iluminista também.
certo? E aí ele criou o primeiro criticismo, vamos entender. É super fácil, é uma filosofia que diz assim: todo conhecimento, se os seus fundamentos não forem analisados criticamente, a verdade não é segura. Então, o criticismo não aceita os fundamentos que não foram analisados criticamente. Então, você precisa desgastar ao máximo para você chegar numa verdade segura. E aí você vai conseguir estabelecer os limites do conhecimento. Não dá para aceitar a primeira ideia, você tem que analisar a fundo, criticamente. Esse foi o primeiro que ele criou. O segundo, o idealismo transcendental. É muito interessante isso daí. Então, o que é o idealismo transcendental? Ele fez uma distinção entre o que é o número e o fenômeno. O que é o número? É a coisa em si, como ela realmente é. E o que é o fenômeno? É a coisa como ela aparece para a gente, não como ela realmente é. Então, fazendo essa distinção entre o número e o fenômeno, ele colocou que ao homem só é possível conhecer as coisas como aparecem para a nossa mente, não como elas realmente são. Olha que interessante, né? Porque muito do que a gente vê, a gente acha que a gente está vendo real, mas não é. É como a gente olhar para o céu e ver as estrelas, ver o fenômeno, né? Mas será que a gente sabe realmente como é isso daí? Imagina, né? Então, muita coisa é assim. E Kant trouxe isso daí. Veja que ele nasceu, e eu achei interessante que ele desencarnou no ano em que Kardec nasceu, né? No mesmo ano, né? Ele desencarnou e Kardec nasceu, né? Existem histórias aí, né? Mas enfim, isso daí é para estudar e depois ver se é verdade. Por que Kant se tornou tão famoso? Porque o Kant, ele revolucionou a teoria do conhecimento. E a sua ética, o Kant possuía uma ética muito aguçada. E a sua ética era baseada no imperativo categórico. Muito interessante. Esse imperativo ele defendia autonomia racional, ou seja, todos nós temos que ser autônomos no uso da nossa razão. Ninguém pode falar para a gente o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer. Nós temos que ter autonomia. E defende uma moralidade universal. Tá? O que é esse imperativo categórico? Vamos entender. O imperativo categórico trata da formulação de uma lei moral muito parecida com o Espiritismo, né? Essa lei moral tem a máxima da ação ética em qualquer situação. O que a ética faz? A ética, na verdade, é uma reflexão teórica sobre as regras de conduta. Regras que estabelecem padrões que sejam universais de conduta. Que todos saibam diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Isso é ética. Ela analisa as regras para padrões de conduta universal. E aí o Kant vem com esse imperativo categórico. Então precisa formular uma lei moral, baseada nessa ética aí. Precisa formular uma lei moral. E aí ele apresenta a moralidade universal. O que é a moralidade universal? Age de tal maneira a tornar a sua ação uma lei universal. Olha o que esse cara falou lá em 1800. Age de tal maneira que a sua ação possa ser uma lei universal. Então, o que eu faço aqui, eu posso fazer em qualquer lugar, porque isso é correto, porque isso é bom, porque esse é o certo, né? Então, nisso, qual é o significado disso que ele coloca? Significa que a ação deve ser universalmente correta ou estar sempre de acordo com qualquer situação e com a correspondência do seu dever. Porque todo mundo grita pelos seus direitos, mas ninguém grita pelo seu dever, né? Todo mundo grita, eu tenho direito a isso, mas eu devo fazer isso, ninguém fala, né? Então é isso que Kant colocou. Então essa sua ação tem que estar correspondendo não só com os seus direitos, mas com os seus deveres também. E ela tem que acontecer, ela tem que ser correta em qualquer lugar que você esteja. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava fazendo esse slide,
Porque toda hora que eu estou fazendo a palestra, eu abaixo a cabeça assim. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda para a espiritualidade. E aí eu falei, preciso de um exemplo, né? Preciso dar um exemplo disso daí. E aí eu me lembrei que essa lei moral, essa máxima de ação ética já existe. E quem falou para a gente foi Jesus. Ele disse, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeres também vós. Não é isso, não é, gente? Essa é a máxima, essa é a lei universal. Tudo que você quer que o outro faça para você, você faz para o outro. Alguém quer o mal para si mesmo? Não. Alguém quer que eu quero que você me roube? Não, então não. Eu quero que você me mate? Eu quero que você... Não. É o que Jesus falou. Tudo que você quiser que o outro faça para você, faça você para o outro. Né? Essa é a máxima. E Kant ainda, sobre moral, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz assim, ó, a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina a ser feliz. É a doutrina que nos coloca como devemos nos tornar dignos da felicidade. Isso é a moral. Como nós podemos nos tornar dignos da felicidade. E aí a gente chega na moral espírita. O Espiritismo também diz isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, que a moral é a regra para a gente se conduzir bem, porque ela observa a lei de Deus. E quando é que você está moralmente de acordo com a lei de Deus? Quando você faz tudo para o bem de todos, porque você obedece a lei de Deus. Aí a questão 634 pergunta assim, mas por que o mal, nesse caso o mal moral, está na natureza das coisas? Por que Deus não criou a humanidade em melhores condições? É simples. Porque, como os Espíritos já dissemos, todos foram criados simples e ignorantes. Todos foram criados iguais. Mas ele vai se corrompendo com o tempo, não é? Mas por que existe o mal? Porque Deus deixa o homem a escolha do caminho. Pior para ele se ele escolhe o caminho do mal. Isso é pior para ele. Deus não pode esconder o mal dos homens. E aí tem mais explicação lá na questão. E eles colocam assim, se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Então, é preciso que o Espírito adquira experiência. Por isso que Deus deixa que o homem conheça o mal. Mas ele obriga o homem a praticar o mal? Não. Deus deixa o homem a escolha do caminho. É preciso que ele adquira experiência. O homem tem que ser capaz de escolher entre o bem e o mal. Essa é a lei moral de Deus. Esse é o caminho da lei moral, se conduzir-se no caminho do bem para o bem de todos. Por isso que os dogmas proíbem tudo e o Espiritismo não. O Espiritismo não tem proibições específicas, porque Deus criou todos os seres iguais para cada um escolher o seu caminho evolutivo. Mas Ele criou os seres iguais e com liberdade, e não proíbe nada. Só que o Evangelho Espírita relembra a gente que a semeadura é sempre livre, mas a colheita é obrigatória. Então, cada um pode plantar o que quiser, mas você vai colher o que você plantar. É simples. Você é livre, certo? E como Kardec afirmou para nós, o Espiritismo não deu a sua última palavra ainda. O que o Espiritismo faz então? Ele fez no começo, ele faz agora e vai continuar fazendo. É esclarecer o espírito encarnado, esclarecer o homem o que ele deve e o que ele não deve fazer. Sempre conforme a lei natural de Deus, sempre seguindo a lei de Deus. Né? E por que Kardec afirmou isso? Ele afirmou isso porque nós precisamos compreender a nossa responsabilidade em relação à lei natural de Deus. Nós é que somos responsáveis em seguir as leis de Deus. Aquelas 10 leis que eu expliquei lá de Deus. Né? Conforme o Livro dos Espíritos coloca assim, ó, a lei natural é a lei de Deus. É a única para a felicidade do homem.
é a quem diga o que ele deve e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando se afasta dela. Porque se afastou, cometeu o mal, errou, aí volta no mundo de provas e expiações para resgatar seus erros. Aí sofre, aí é infeliz. Então o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então o Espiritismo é uma doutrina iluminista? Tem tanta coisa parecida com o iluminismo? O Eduardo Lourenço, no livro dele, tem a resposta. E para responder essa questão, ele usa uma parte do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Ele usa Allan Kardec que diz assim, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. É uma doutrina baseada na filosofia, mas com efeitos religiosos, igual a qualquer outra doutrina espiritualista, só que ela encontra suas bases fundamentais das religiões, por isso que ele fala do aspecto tríplice: ciência, filosofia e religião, certo? Só que explica um pouquinho mais. A diferença está é que o Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito igual para todas as pessoas. A diferença do Espiritismo está aí. A liberdade de consciência para todas as pessoas. Porque o Espiritismo respeita todas as convicções sinceras, aquelas que realmente levam para Deus, e faz questão dessa reciprocidade, desse respeito. E aí o Eduardo Lourenço, no seu livro, coloca uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que o trabalho investigativo de Allan Kardec faz com que a gente consiga constatar a significativa influência dos pensamentos iluministas, como o racionalismo, o experimentalismo, as experiências indutivas, e o evolucionismo. Mas, ele diz assim, em verdade, Allan Kardec, respirando o clima cultural do século das luzes, soube transcender. Então, o Espiritismo é uma doutrina iluminista? Sim, é baseada nos conceitos iluministas, só que pela revelação dos Espíritos, Kardec transcendeu os ensinamentos. E foi assim que nós chegamos nesse oceano de luzes do Espiritismo. Lá na conclusão do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz o seguinte: por muito tempo, os homens têm se dilacerado mutuamente e condenado em nome de Deus, ofendendo com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que vai unir um dia, porque mostrará onde está a verdade e onde está o erro. As ideias dos missionários iluministas deram ao homem a capacidade de se libertar dos inimigos da fé cega, ou seja, se libertar da ignorância, do obscurantismo e da superstição. Então, a única coisa que o Espiritismo quer com as suas ideias iluministas é: o Espiritismo espera que cada um que tenha um comportamento coerente, com uma consciência ética, um comportamento moral coerente, com uma consciência esclarecida pelo uso da razão e pela reforma moral, se enobrecido pela reforma moral, pela reforma de si mesmo e não pela cegueira do fanatismo. É isso que o Espiritismo espera da gente com as suas ideias iluministas. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe e que a gente tenha uma ótima semana.